Alguém que tá com celular, grava aí, tá? Porque eu não sei gravar pelo computador. Não, então, eu consigo gravar aqui, como eu sou administrador, daí tem Ah, tá opção bom. para mim. Vamos ver depois se você vai gravar certinho, né? Mas já tá gravando já. Beleza. Tá. O... Só... Eu vou dar um... Acho que só a Gabi que tá com o microfone. Gabi, desliga o microfone aí, senão vai Ai, ficar... cacete, eu tô tentando. Aonde que desliga o microfone nisso? Então, acho que perto... É que tá no celular. No celular eu não parte de manjo. baixo. Desative o som? É. Oi? Ah, tá. Peraí. Aí, agora foi. Gente, eu já vou falar que hoje eu estou um pouco cansado, então não sei se eu vou estar muito produtivo. Mas eu vou... Vamos tentar fazer o melhor possível, tá ok? Tá ok. Então vamos começar. A aula de hoje é a aula número 4. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem mensagem direto no Zoom aí, que aparece no cantinho para mim. Se tiver alguma dúvida, daí eu repito ou tiro a dúvida, tá bom? Então, a aula de hoje, a aula de número 4, nós vamos falar sobre crie mais e gaste menos, tá certo? Essa é a aula número 4, crie mais e gaste menos. Então, qual que é a ideia dessa aula? Ela vai mostrar para vocês como que surge na nossa cabeça as ideias, como que a gente se torna uma pessoa criativa. Porque, pô, acho que a dificuldade das maiorias das pessoas hoje é que fala, pô, eu não sou criativo, eu não consigo pensar num negócio, não consigo pensar em um meio de ganhar dinheiro, eu não consigo pensar em um método para me alavancar. Então, aí eu pergunto para vocês, primeiro, o que é criatividade? Então, já respondendo a minha pergunta, criatividade, principalmente no mundo financeiro, é você conseguir fazer mais com menos. Ou seja, você ter um lucro maior com, não diria o menor trabalho possível, mas com utilizando quanto menos meio possível, tá certo? Então, essa é a ideia de criatividade, é você conseguir render o seu dinheiro, fazer ele vir de várias formas diferentes para você. Então, um exemplo disso que eu posso dar para vocês, por exemplo, quando a gente pensa em criatividade, né? A gente pensa muito em quê? Ah, nas pessoas artísticas, né? Aquelas pessoas que fazem arte na praia e tudo mais. Só que assim, ninguém nasce criativo. Ninguém nasce dando pirueta nem nada disso. As pessoas, elas se tornam criativas com o tempo. Então, como assim? Como que as pessoas se tornam criativas? Como que isso acontece? Então, de acordo com as necessidades com as pessoas, de acordo com as necessidades que as pessoas têm e com o tempo que vai passando, elas vão gerando pensamento criativo na cabeça. E aí, tem uma palavra para isso quando surge. Então, a palavra é a seguinte, anota aí, eu vou escrever aqui no chat para vocês. Nudge. Mandei no chat aí. O que é um nudge? Nudge é como se fosse um empurrão, tá certo? Isso que é um nudge. Então, um exemplo claro de nudges é o desemprego. Então, por exemplo, a gente está ali trabalhando, tá no chat, cara. Vê se você consegue ver do ladinho aí, ver para todo mundo. Não apareceu para mim também. Tá, então vou soletrar. N-U-D-G-E. N-U-D-G-E. D-G-E. Nude. Nudes. Nudes. É quase nudes. Então, o que significa nudes? É como se fosse um empurrão. Então, quando a pessoa fica desempregada, essa pessoa, quando ela fica desempregada, ela recebeu nudes na cabeça dela, porque o desemprego é um empurrão para ela se tornar criativa. Então, aquela pessoa que nunca foi criativa, quando ela perde emprego e vê que vai ficar sem dinheiro, ela toma um nudges na cabeça, ela toma um empurrão e a partir daquele momento ela começa a ser uma pessoa criativa. Por quê? Porque ela tem a necessidade de ganhar dinheiro, ela tem a necessidade de crescer, de evoluir, senão ela vai morrer de fome, vai ficar para trás. Então a gente sempre se torna criativo quando se tem uma necessidade muito grande imposta na gente, tá ok? Então, por exemplo, seguindo esse exemplo de nudges, a gente pode seguir, por exemplo, de um namoro. Porque no começo do namoro, os homens geralmente são mais carinhosos, mais atenciosos, dão flores, fazem surpresas para as namoradas. Porque eles estão conquistando, eles têm necessidade de fazer aquilo para conseguir conquistar o que eles querem. Só que aí depois de um ano, o que acontece? A maioria dos caras param de ser aquele cara carinhoso, romântico, fazer surpresa, para de dar flores, porque eles não têm mais a necessidade. O cérebro deles não trabalha mais em prol daquilo porque não precisa mais. Entendeu? Então, qual que é a ideia dessa aula?
é a gente aprender a ser criativo sem passar por esse sufoco, sem passar por essa real necessidade. Ser criativo para usar a criatividade para alavancar a gente, e não só para usar a criatividade quando a gente está lá embaixo, tá certo? Aí a gente pergunta, pô, então como que a gente faz para conseguir, né, colocar isso na nossa cabeça, para alimentar o nosso cérebro para ele se tornar criativo? Então eu vou passar para vocês aqui 4 itens que vai tornar a nossa cabeça mais produtiva. A gente tem que treinar isso no nosso dia a dia, tá certo? Então, anotem aí. Item número 1 é o limitador. Limitador. Então, o limitador, ele é o que eu acabei de falar para vocês. Nós temos que colocar algo que nos limite para que force o nosso cérebro a trabalhar. Um exemplo bem básico. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Em 2013 eu me formei no quartel, aspirante. Fui para a tropa porque tinha vaga. Em 2014, lá para o meio de 2014, eu fui cortado do quartel porque o quartel perderam as vagas. E aí eu estava ganhando muito bem naquela época, estava ganhando mais de 5 mil reais. E aí, de repente, cortaram as vagas. E aí, tipo, de um mês para o outro, eu fiquei desempregado. Então, eu estava acostumado a viver com 5 mil e no mês seguinte tive que me acostumar a não viver com nada. Então, isso aí foi uma limitação, mas que foi imposta realmente em mim muito grande. Então, como que a gente pode fazer isso sem necessariamente ficar desempregado, não é verdade? Então, um exemplo que eu dou, um exercício que vocês podem fazer é o quê? Primeiro, vocês têm que descobrir quanto que vocês gastam por mês, qual que é o padrão de vida de vocês, quanto que vocês precisam para sobreviver. Então, por exemplo, se vocês ganham 2 mil reais por mês, vocês hoje gastam quanto desses 2 mil para passar o mês? Vocês gastam 1.500? Então, qual que seria o certo? Vocês reduzir o custo de vocês, tentar passar um mês com 800 pau. Não, mas é muito difícil, é impossível, não dá. Mas aí o que vai acontecer? Vocês vão colocar uma necessidade no cérebro de vocês de como fazer para estar sobrevivendo, como fazer para passar o mês inteiro 800 pau e tentar manter o mesmo padrão de vida que vocês têm hoje. Tentar, não deixar de fazer nada, tentar dar a saída de vocês. Só que qual é a diferença? Vocês vão fazer de maneira diferente. Em vez de vocês, por exemplo, pegar um Uber para sair, vocês vão de ônibus, vão de trem, mas não vão deixar de fazer. Então, esse é um exemplo de limitação que vocês podem colocar. E aí vocês vão trabalhar o cérebro de vocês a cada vez mais procurar alternativas, possibilidades, para ele começar a criar o hábito de criar coisas, criar meios de sair dessa situação. Tá certo? E assim, o que acontece? Você não precisa estar realmente no sufoco, mas aí você vai estar só se alavancando. Então, por mais que você esteja numa vida tranquila, estável, seu cérebro vai estar trabalhando e vai te levantar cada vez mais, vai você cada vez mais criar situações e você só vai evoluindo. Segundo item, curiosidade. Então, assim, a pessoa que tem uma mente rica, ela tem que ser curiosa. Ela tem que ver algo que chamou a atenção dela e ela tem que ficar pensando como tal pessoa alcançou tal lugar. Então, se tem alguém que vocês veem como, por exemplo, algum ídolo, alguma coisa assim, vocês têm que tentar saber, descobrir como que aquela pessoa chegou lá. Vocês têm que ser curioso como que aquela pessoa alcançou a riqueza, alcançou a felicidade que ela tem hoje, alcançou o padrão de vida que ela tem hoje, porque você quer algo igual. Então, você não fica invejando as pessoas que conseguiram alguma coisa. Muito pelo contrário, você fica curioso para saber como que ela fez para você tentar fazer parecido e chegar lá também. Tá certo? Diante disso, vem o terceiro item, que é informação de qualidade. Então, o que é informação de qualidade? É você buscar informações em fontes que têm credibilidade. Então, por exemplo, se você está pensando em montar um negócio, uma transportadora de caminhão, você não vai pedir opinião, vai pedir informação para alguém que nunca trabalhou, para alguém que nunca estudou naquela área. Você vai procurar alguém que tem credibilidade, que já trabalhou naquilo. Então, por exemplo, eu estou pensando mais para frente, talvez abrir uma transportadora, comprar alguns caminhões, algumas coisas assim. O que eu já fiz? Tem amigo meu que é caminhoneiro, que já trabalha na área, eu liguei para ele e comecei a perguntar para ele como que é o ramo. Se é difícil, quanto que ele ganha, como que faz. Outra coisa que me passou a cabeça, ligar em transportadoras, falar que eu estou fazendo uma faculdade, por exemplo, de logística e perguntar para eles como que eles conseguem serviço de frete, como que eles conseguem as coisas. Que aí eu vou pegar informação em lugar que realmente trabalha com aquilo, no lugar que tem uma credibilidade, entendeu? Não vou pegar uma informação com uma pessoa que acha que não vai dar certo, que acha que funciona assim, que acha que ganha tanto. Pessoas com mente rica, ela não fica atrás de achismo, ela tem que ir atrás de certeza. Tá ok? Item quarto, para se tornar uma pessoa mais criativa. Conectar. Então, o que é conectar?
É você conseguir ligar duas coisas que você olhando assim, às vezes não tem muito a ver, mas se você conseguir somar essas duas coisas e conectar elas, elas vão te dar um objetivo final. Então, um exemplo que eu estava pensando para dar para vocês. Por exemplo, a Gabi. A Gabi, ela trabalha com... Ela tem aquela renda extra dela que ela ensina o pessoal a fazer make, né? Fazer as maquiagens dela lá. Então, como que ela poderia tentar conectar alguma coisa para somar, para ganhar, alavancar o negócio dela? Aí, o que eu pensei aqui? Pô, hoje o mundo, todo mundo que cria um aplicativo muito bom ganha muita grana, né? Então, por que, por exemplo, a Gabi não poderia fazer um molde já de uma maquiagem que ela ensinaria passo a passo como fazer, só que ela faria um molde como se fosse no Instagram. Então a pessoa ia clicar lá no aplicativo que ela ia criar, ia passar o filtro, e aí ter o filtro de uma maquiagem. E aí essa maquiagem ia estar no rosto da pessoa como se fosse um filtro de Instagram. E ela passando para o lado, aí até a Gabi ensinando passo a passo como chegar naquela maquiagem. Então ela ia sair do filtro de Instagram para a maquiagem real no rosto dela. Entendeu? Então, que conexão que eu fiz? Eu fiz a conexão da maquiagem junto com o aplicativo. Se você parar para ver aplicativo com maquiagem tem alguma coisa a ver? Se você parar para ver, às vezes, não. O aplicativo é um negócio de tecnologia, de celular e tudo mais. Maquiagem é outra coisa, é embelezamento feminino. Só que eu consegui conectar os dois e os dois juntos eles podem alavancar um negócio muito grande. Tá ok? Então, essa que é a ideia de conexão. E o quinto, que eu acredito que é o principal, é atitude. Então, não adianta vocês pensarem tudo isso, passar por tudo isso que eu falei para vocês, colocarem a ideia de limitação, ter a curiosidade de alguém, se vocês não tiverem atitude. Se vocês só ficarem sonhando, sonhando, sonhando e não ir atrás, não executar, não vai acontecer nada disso que vocês imaginaram, tá certo? Então, não adianta pensar em tudo isso e não se mexer. Tem que planejar o que vocês sonharam, tem que executar o que vocês sonharam. Ok? Então, uma dica que eu dou, que vocês podem fazer é o quê? Escreva tudo aquilo que você pretende fazer. Pensou no meio do dia, tá lá andando de ônibus, tá andando no lugar, pensou em alguma ideia, anota no bloco de anotação do celular de vocês. Anota ali, e aí quando chegar em casa vocês planejam aquilo, coloca a meta, traça a meta e começa a executar. Liga para fulano, liga para ciclano, liga para pessoa que vocês nunca falaram na vida. Mas executa, que só vai sair do papel, só vai virar algo concreto se você tiver atitude para executar aquilo. Então, essa é a aula número 4. Crie mais ou menos. E aí, o que vocês acharam dessa aula? Podem ligar os microfones. Adorei, a Gabi já tinha que fazer um aplicativo com essa ideia. Aplicativo aí, sério. Vamos pensar até no nome do aplicativo. Verdade, gente. Muito boa essa ideia. E eu entendi tudo. Muito boa aula. Show. Aí, olha só, eu vou passar só mais uma aula agora. E aí, por hoje, chega. Tá certo? Eu preparei 2 aulas, eu já ia preparar 3, mas eu tô meio cansado hoje, aí eu tô cansado. Então vou fazer só 2. Tá? Então, se ninguém tem dúvida sobre a aula que passou... Então é só eu. É aqui em casa. É que eu tirei o microfone e o Gustavo tá ouvindo música. Fala pra ele vir pra aula, ao invés de ficar escutando funk. Ah, missão impossível. Então, Fazer ler um livro já tá difícil, fia. Então vamos para a aula 5, começar. Alguém tem Beleza. alguma dúvida sobre a aula 4? Não. Não. Aula 5 agora então. Tá. Aula 5. A aula 5 se chama cabeça de rico versus cabeça de pobre. Ok? Então, qual que é a ideia da aula 5? Eu falei ontem para vocês, né, para o pessoal que estava aqui, vou repetir agora, que o nosso cérebro, ele se esforça para acreditar naquilo que a gente já acredita, certo? Então, geralmente quando a gente tem alguma fixação, a gente pensa em alguma coisa, acredita naquilo, a gente tende a procurar meios de dar crédito para aquilo. Então, nessa aula é o quê? A ideia dessa aula é enfrentar o nosso maior sabotador, que é a nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Então, essa aula é meio que uma reabilitação para a gente, é como se fosse um Alcoólicos Anônimos, tá certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? A riqueza, ela começa dentro da nossa cabeça. Então, assim, se você quer enriquecer, você tem que procurar enriquecer saudável. Porque não adianta você conseguir aprender a investir e tudo mais, sendo que você não aprende a educação básica financeira e você não aprende a gerenciar o seu dinheiro.
Porque é aquilo, vocês, acho que acredito que todo mundo conhece casos de pessoas que ganham bem, mas tem muito mais dívida do que ganha. Então tem gente que ganha R$ 1.000, mas tem dívida de 2, 3, 4, 5 mil, e tem gente que ganha 10, 15, 20 mil reais, mas tem dívida de 30, 40 mil reais. Então não adianta você ganhar muito bem se você não sabe gerenciar o seu dinheiro. Não adianta você aprender a investir se você não sabe o básico das finanças, não sabe gerenciar isso. Entendeu? Então legal pelo menos esse curso que a gente está pegando bem do básico. A gente está indo no caminho desde o início, desde o zero. Então assim, eu vou estar dando vários exemplos aqui de pensamentos de pobre versus pensamentos de rico. E aí, o que eu quero que vocês façam? Se algum desse exemplo vocês pensarem em alguma coisa contrária do que eu estou falando, vocês falaram, não, mas isso não é pensamento de pobre, não sei o quê. Vocês anotem justamente para vocês trabalharem em cima desse pensamento. Porque se vocês pensarem contrário do que eu estou falando, significa que tem alguma limitação na cabeça de vocês em cima desse pensamento. E só para deixar claro, não foi eu que formulei nenhuma dessas frases, nenhum desses pensamentos. Eu tirei direto do curso da Nath. Tá ok? Então vamos lá, vou fazer vários versos agora. Então, pensamento de pobre. Pobre pensa no agora. O rico ele vive no agora, pensa no agora com foco no futuro, sem deixar de viver o presente. Primeira diferença. Segunda diferença, o pobre geralmente ele procura um culpado. O rico não, ele se responsabiliza. Terceira diferença, o pobre ele não arrisca, não vale a pena se arriscar. O rico, ele calcula o risco, ele administra e vai para ação. Pobre, ele julga. O rico, ele admira. O pobre, ele evita o novo. Esse curso não é para mim. Eu não nasci para fazer isso. Até que você vai lá, começa a fazer o curso mesmo não querendo e descobre que era aquilo que você sempre queria para sua vida inteira. O rico, ele é curioso sempre. Se aparecer alguma oportunidade, alguém está falando de alguma coisa para ele, ele vai procurar, vai tentar saber um pouco mais daquela informação. Não vai ficar só no acho que eu não gosto, acho que não serve para mim. Ele vai atrás. O pobre tem medo de pedir aumento. O rico sabe seu valor e arma uma estratégia para conseguir um aumento. Então ele se valoriza, ele para identificar o que eu já dei de lucro, o que a empresa evoluiu desde que eu fui contratado. E ele começa a anotar isso, mostrar para a empresa depois a performance dele ali dentro. Então não adianta você só chegar no seu chefe e pedir aumento. Você tem que mostrar para ele o porquê que você merece aquele aumento. Tá certo? Pobre diz que é coisa de pobre. O rico não liga para nada, não se importa com coisas fúteis. O pobre dá conselhos. O rico dá orientação. Se ele não sabe te orientar para alguma coisa, ele vai te orientar a buscar outra informação que não seja ele, que ele não possa te dar. Ele não vai te dar alguma coisa que ele acha que é aquilo. Ele vai te orientar, se ele sabe a informação. E se não sabe, vai te orientar outra pessoa que talvez possa saber. O pobre pede conselhos e segue. O rico pede orientação e avalia várias opiniões diferentes. E antes de tomar a própria decisão, ele se responsabiliza por ela. Então ele não vai culpar outra pessoa pela decisão que ele tomou. Ele que tomou aquela decisão, ele só pegou uma orientação. O pobre fala mais do que escuta. O rico ouve, mas ouve mais e fala menos. E ele aprende com aquilo filtrando. Então o rico ele é uma esponja. Ele vai escutar bastante o que servir para ele. Ele vai absorver e vai aprender com aquilo, e o que não servir para ele, ele vai jogar fora, ele vai filtrar. O pobre age com dinheiro igual as pessoas do seu círculo. Então o pobre ele vai agir com dinheiro igual o pai, a mãe, os amigos, todo mundo ao redor dele age igual. Se todo mundo está gastando, está entrando no cheque especial, está gastando no cartão de crédito, não, vamos todo mundo para a praia, não tem dinheiro, foda-se, vamos gastar no cartão mesmo e não tem problema. O rico não. O rico ele avalia o comportamento das pessoas ao seu redor, busca comparativos fora do seu círculo e avalia se é aquilo que ele quer para ele, se é aquilo que ele vai seguir. O pobre guarda dinheiro. O rico investe dinheiro. O pobre paga. O rico ganha. O pobre aceita a primeira opção. O rico compara e negocia. O pobre acha que nunca vai ser rico, a não ser por sorte. O rico faz a sua própria sorte acontecer. O pobre é facilmente influenciado. O rico influencia. O pobre tem uma visão de curto prazo. O rico tem visão de longo alcance, estilo Thundercats. O pobre foca no quanto ganha
E isso aqui era um tipo de pensamento que eu circulei porque era uma coisa que eu tinha muito, eu pensava muito nisso. O pobre, ele foca muito no quanto ele ganha. Já o rico, não. O rico, ele foca no quanto sobra para ele passar o mês. E ele foca também em quanto o dinheiro dele está rendendo. Então, essa é uma diferença que eu, pelo menos, anotei, que eu percebi que eu tinha. Eu só pensava em quanto que eu ganhava, eu nunca pensava em quanto que eu tinha para passar o mês. Então, pessoal, esses são os principais pensamentos de ricos e pobres. Se vocês conseguiram pegar algum para vocês, ou se perderam algum, vocês falem para mim depois aí que eu passo novamente. E se algum desses pensamentos incomodaram vocês, igual esse último que eu vi que eu pencava com ele, é esse que vocês têm que trabalhar mais ainda, tá ok? Então, assim, os ricos, eles valorizam o ser ao invés de ter. O ter para o rico é consequência. Então, se o rico ele ser uma pessoa que tem um grande conhecimento, ele não tem problema em perder todo o dinheiro hoje, for roubado hoje, porque ele vai conquistar de novo, entendeu? Não se preocupe em ter o dinheiro, porque ele sabe que se ele for uma pessoa que tem um grande conhecimento, ele vai conquistar e vai sempre conseguir chegar lá. Então, essa é a diferença de pensamento. O pobre não, o pobre pensa em ter. Eu quero ter uma lancha, quero ter um iate, quero ter uma mansão, quero ter isso, quero ter aquilo. Não, se você ser aquilo, você vai conquistar tudo aquilo. O ter é apenas uma consequência do que você é. Tá ok? Então, para essa aula, vou passar alguns exercícios para vocês anotar, e aí eu quero que vocês trabalhem isso no dia a dia de vocês. Eu não vou ficar pedindo exercício para vocês ficarem passando aqui para mim, não faz sentido. Mas eu vou passar porque é algo que vai mudar o pensamento, a cabeça de vocês. É algo que vocês vão sentir diferença na vida de vocês se vocês conseguirem colocar esse exercício no seu dia a dia. Então, anotem aí. Quais são os exercícios? Primeira coisa, cumprimentar todo mundo. Não importa se é estranho, se não é o que for. Se a pessoa passou, olhou para você, bateu o olho no olho, olá, bom dia, tudo bom? Então é todo mundo mesmo. Desde o seu vizinho que você saiu, foi jogar o lixo, olhou para ele, só olhou para a cara e não falou nada. Tem que cumprimentar todo mundo. 2, se aproximar de uma pessoa que já é próxima ali de você, só que você não fala, não conversa, mas que nunca teve contato. Então, por exemplo, o seu vizinho mesmo, o dono de um mercado que você sempre faz compra, toda vez vai ver lá o gerente na porta, qualquer pessoa que você geralmente vê, mas não é próxima, se aproximar de alguma pessoa que você às vezes admira, acha que é uma pessoa que pode ser uma pessoa foguete, que pode te levar para cima. 3, pedir ajuda para entender algo que não entende. Então, isso pode ser no trabalho de vocês. Se tem alguma coisa que vocês no dia a dia de vocês geralmente fazem, mas vocês não entendem aquilo, alguém pede para você alguma coisa, você vê alguém fazendo alguma coisa e quer saber como que aquilo é feito, vocês têm que pedir ajuda. Vocês não têm que ter a humildade de pedir ajuda. O rico ele não tem medo de pedir ajuda, ficar, ai, não sei fazer, ai, será que vai me ensinar? Não. Vai lá e pede e já era. 4, esse aqui é o principal. Não reclamar. Não reclamar de nada. Nada, 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 nada. Reclamar é coisa de pobre, porque reclamar não leva a lugar nenhum. Reclamar não vai fazer as coisas serem diferentes. Então, você não pode reclamar, você tem que buscar uma solução para aquilo. Tá certo? Então, se policia. O que que eu fiz? Eu coloquei todos esses itens no bloco de notas do meu celular, e aí todos os dias, às 10 horas da manhã, meu celular desperta, com escrito desafio da semana. E aí, quando eu esqueço disso, meu celular desperta às 10 horas, eu desligo o despertador, vejo o desafio da semana, e eu sei que é esses itens. E aí isso vai entrando no automático, vai entrando no meu cérebro e daqui a pouco vocês esquecem. Então, fazendo isso no automático. E aí a ideia é o quê? É criar um hábito para tudo isso. Não sei se vocês perceberam, mas todos esses itens aqui fazem o quê? Vocês se aproximar de pessoas. Aumentar o número de pessoas que ficam próximo de vocês. Por que isso? Porque o dinheiro, gente, ele é uma troca. O dinheiro sai da mão de um e entra na mão de outro. É assim que funciona. Então, você nunca vai enriquecer se você não tiver um número de pessoas ao seu redor. Você nunca vai enriquecer sozinho, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Até se você for investir direto no trade, para você estar ganhando aquele dinheiro de investimento, aquele dinheiro está saindo de algum lugar. Então, se você quer procurar enriquecimento, você tem que ter o máximo de pessoas possíveis, boas, tem que filtrar, ao redor de vocês. Quanto mais pessoas tiver ao redor de vocês, mais dinheiro é para chegar, a probabilidade é de mais dinheiro chegar na mão de vocês. Tá ok? Essa aqui é a ideia de vocês se aproximarem. E aí essas pessoas que vão ficando cada vez mais próximas de vocês, elas vão vendo em vocês como autoridade, como pessoas grandes. Uma pessoa grande, entendeu? Uma pessoa admirável, uma pessoa, nossa, todo dia uma pessoa humilde, me dá oi, me dá bom dia, não sei o quê, vai ficar curioso sobre você, tá certo?
A principal ideia dessa aula é tirar aquele pensamento de pobre que a gente tem, colocar um pensamento de rico e fazer a gente ser melhor como pessoas. É isso, pessoal. Entenderam? Alguma dúvida? Entendemos. Temos. Muito bom. Eu também entendi, só que eu não consegui anotar todos os comparativos. Se você conseguir mandar no grupo depois. Eu mando lá, escrevo lá e mando no grupo. Verdade. Deixa eu falar, eu preciso comentar, eu preciso falar. É muito ruim ficar sem falar o dia todo, né? É estranho. Sobre, eu anotei aqui, para ter o custo de vida. Isso o João me ensinou há 2 meses atrás. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente fez um cálculo exatamente de quanto eu gastava. Comprei meu kit de reanimação e meu peixe de quanto eu gastava. Inclusive gastos pessoais comigo, tipo, um valor de fazer uma unha, um valor de qualquer coisa. A gente anotou tudo que eu gastava, qual era o valor do meu custo de vida. E aí eu decorei esse número, tipo, eu anotei no caderno, anotei esse número no meu celular, anotei tudo quanto é lugar possível esse número. Eu tenho esse número inspirado. E aí qualquer coisa que eu vou fazer agora, tipo, dentro desse número, eu dividi em categorias, né? Tipo, contas de consumo, que é conta de consumo, tal. Aí gasto pessoal, com gasto meu pra, tipo, que nem eu falei, unha, cabelo, essas coisas. Então, tudo que eu estou fazendo a partir do mês, desde o mês passado, desde o começo do mês, na verdade, tudo que eu tô fazendo, eu vou descontar. Em 4. Entendeu? Lá tudo que eu ainda tenho, o que eu poderia ainda fazer nesse mês. Tipo, sei lá, eu separei 200, 300 reais para gastos em festa, gastos assim, para sair, por exemplo. Aí a gente saiu no final de semana e eu gastei 80 reais. Então eu sei que eu vou ter 220 para gastar no mês, entendeu? Eu achei essa forma, uma forma melhor de eu me controlar, de saber exatamente o que eu posso, até onde eu posso comprar, ou até onde eu tenho que parar. E é uma forma que eu tô vendo para enxergar como eu diminuo o meu gasto. Porque o valor que eu fiz é algo que, nesse momento, eu não consigo diminuir da forma que tá. Porque tem muitas contas de consumo, sobrevivência básica. Mas aí, a partir de ter esse número a todo momento na minha cabeça, eu consigo tentar enxergar alguns pontos para fazer eu diminuir o máximo possível, entendeu? Eu vou diminuindo em outras áreas. Alguma coisa que eu ia comprar, eu vejo, não, esse aqui eu não preciso disso agora. Eu posso fazer de outra forma, mais barato, entendeu? Então, ter esse número decorado é muito importante. Porque até então eu vivia como o Jorge falou. Eu sabia o meu salário, então eu sabia quanto eu ganhava por mês, mas eu não sabia quanto eu gastava, eu não sabia quanto eu realmente precisava ter, eu não sabia nada. A partir do dia que eu tive esse número na minha vida, mudou as coisas de verdade. Foi um boom na minha cabeça. Porque eu consigo controlar muito melhor. E parece que eu consigo até como se o salário fosse maior, entendeu? Eu consigo ter mais força, assim, para ter mais dinheiro. Vou começar a investir, já até abrir minha conta lá, que não tem dinheiro ainda, mas que eu já abri a conta. O meu passo eu dei, né? Falta dinheiro, cara. Então, eu ia dar uma dica para vocês, mas ia ser mais para frente, porque ia ter uma aula só para isso. Mas já que você tocou no assunto, eu vou dar essa dica Karina agora. se colocando na frente, olha. O que acontece? Eu peguei, né, e fiz o que a Karina falou, descobri quanto o meu custo mensal. O nosso custo mensal tem 2 tipos de gastos. São os gastos fixos e os gastos variáveis. Então, o gasto fixo é o quê? Aluguel, você pode colocar ali uma estimativa de água, luz, mercado. Isso é um gasto que você tem todo mês. Faculdade, quem paga a faculdade, você sabe que você gasta aquilo todo mês. E tem um gasto variável, que é o gasto que tipo você gasta no seu dia a dia às vezes. Então, o que eu fiz? Depois que eu descobri meu gasto fixo, eu separei e ia ver quanto que ia sobrar para passar o mês. E aí eu peguei esse dinheiro, por exemplo, R$1.000. Dividi ele pela quantidade de dias que tem o mês, os 30 dias. E aí eu peguei e fiz 30 envelopes. Então, eu praticamente não uso mais cartão, eu só uso dinheiro. Então, todo começo do mês eu vou lá, saco o valor que eu tenho para passar o mês e aí eu divido isso por 30. Então, se eu não me engano, dá R$30 por dia, os R$1.000. E aí, pô, eu tenho R$30 para gastar aquele dia. O legal é o quê? Porque todo dia eu tenho dinheiro.
Então, por mais que eu gastei meus R$ 30 de hoje, amanhã eu vou pegar, vou abrir minha carteira e tenho R$ 30 para gastar de novo. Todos os dias mesmo você vai ter dinheiro. Se eu quero curtir o final de semana, se eu sei que no final de semana eu vou para São Paulo, eu vou beber com vocês, eu vou fazer tal coisa. Eu tento economizar durante a semana, porque eu vou ter o R$ 30 no sábado, eu vou ter o R$ 30 no domingo. Então, se eu não gastar esses R$ 30 na segunda, terça, já é 60, quarta, 90. Então, eu vou ter 90, mais os 30 do sábado, mais os 30 do domingo. É como for ver, eu tenho uma grana muito boa para gastar no final de semana. Só que por eu não gerenciar direito, eu acabo gastando o que eu nem vejo. Então, a ideia é o quê? Você antecipar os fatos. Se eu sei que eu vou gastar uns 100 conto, 150 conto no final de semana, eu já comecei a economizar desde agora. Entendeu? E aí a gente nunca fica sem dinheiro, você não entra no seu cheque especial, você não entra no seu cartão de crédito. Aí entra naquilo que eu falei. Se você quer comprar o seu cartão quer comprar alguma coisa que é muito cara, você anota aquilo, não compra de imediato. Não tem um pensamento de pobre, né? Porque senão o que acontece? Que nem eu e a princesa hoje. A gente teve um problema com os filhos, que eles estavam doentes os dois. A gente teve que levar no veterinário e aí teve um custo de 700 pau. Entendeu? Então, isso é o quê? É um imprevisto. É um imprevisto que a gente não espera. Então, às vezes, um dinheiro que se a gente não tivesse guardado para cuidar deles, ia sair da onde? Ia ser cartão de crédito. Ia ser cheque especial. Aí ia virar o mês, ia ter que pagar o cartão de crédito, ter que pagar o cheque especial e já entrar numa bola de neve. Aí entrar o mês com 700 pau menos e aí vocês nunca iam conseguir sair disso. Então, a ideia de criar uma reserva de emergência, de viver o dia com que você tem certinho, é isso. Porque se acontece um problema que nem aconteceu agora, bateu o carro, qualquer coisa assim, uma multa, você não é pego desprevenido e não entra nessa bola de neve, de todo mês ficar tendo que entrar no... Pô, tô sem dinheiro para passar o mês porque eu já paguei meu cartão. É uma bosta isso. Agora, se você antecipar os fatos e deixar uma reserva de emergência, aí vocês conseguem viver bem melhor. Então, a ideia é quem quiser pegar, compra 30 envelopes, coloca o número de cada dia no envelope. Eu coloquei aqui 21, 22, 23, deposita ali o dinheiro em cada mês e se você não gastou o dinheiro no dia, só vai juntando na sua carteira. E outra coisa que faz diferença, gente, gastar dinheiro físico ali dói muito. Você passou o cartão, você nem sente, mas quando você está com uma nota de 100 conto, você dá para alguém, você fica com dó de dar. Então vocês podem perceber, geralmente quando a gente tem uma nota de R$ 100, ela demora para sumir da nossa carteira. Só que quando você pega e compra alguma coisa com aquela nota de R$ 100, parece que o dinheiro desaparece, né? Enquanto você estava com a nota de R$ 100, a nota estava ali. A partir do momento que você gastou ela, ficou com troco com aqueles 20, R$ 10 na carteira, aí o dinheiro some. Acabou os R$ 100. Então, o legal de estar com dinheiro é isso. E depois que vocês acostumarem a viver desse jeito, acostumar com ter esses R$ 30 todo dia, ou seja, o valor que vocês tenham, aí vocês não precisam mais disso. Aí vocês podem voltar a usar o cartão normal, porque vocês já criaram um hábito, que você só pode gastar R$ 30 naquele dia, não vai gastar mais do que aquilo. E lembrando que para isso eu tirei também, deixei separado o dinheiro para gasolina. Então esse valor dos envelopes é um valor para eu gastar com o que eu quiser durante o dia. É isso, essa dica. Tá bom, vou separar meus 30 envelopes com R$ 1 cada um, que é o que eu vou ter para gastar por dia. Mas aí eu falo para vocês mês que vem se deu certo a experiência. O autocontrole nessas horas pesa, né? Uhum. É só você não fazer nada o mês inteiro, que no final do mês você tem R$ 30. Isso, ótimo. Acho que é uma boa ideia. Mas isso que o Jorge falou do dinheiro físico é muito verdade, porque com o dinheiro não gasta igual o passarinho. Você já vê aquela... Você gasta do que o dinheiro. Agora o dinheiro você fica com dó de gastar. Você já vê aquela história que tem pessoas que evitam trocar a nota de 100 por causa que tem dó? Porque assim, às vezes você tem uma nota de 2 ou uma nota de 10, vai fácil. A nota de 100 a pessoa tem... 50. Pois é. Gente, Se não quiser, não quero trocar. Isso do dinheiro é verdade mesmo. Eu parei de andar com cartão faz um tempo. Aí no final de semana passado, eu saí com um cartão. E a gente saiu para comprar um fogareiro. Na minha cabeça, o fogareiro ia custar de 25 a 30 reais. Só que eu levei o cartão. Quando eu cheguei lá, a gente foi em 3 lugares diferentes que não tinha. Quando eu cheguei lá, o fogareiro estava 50 reais. Se eu tivesse com o dinheiro, com 30 reais, eu não ia comprar. Mas como eu estava com o cartão, eu falava, eu estava aqui, já fui em 3 lugares, só de raiva eu vou comprar por 50 reais. Me arrependi, com toda certeza. Eu devia ter ido com 30 reais, não ia comprar e acabou, entendeu? Eu ia voltar para casa com você